de como uma rotina. E sim, se você não tiver um solo com uma boa qualidade, como que você vai conseguir explorar esse recurso natural, como que você vai conseguir produzir sem um solo que expresse o seu máximo de potencial. Então, entender todas as particularidades dessas imensas variedades e classes de solo que nós temos, isso vai fazer com que você, isso vai ter uma consequência. Então, o tema dessa segunda aula agora, né, é a erosão e os processos de conservação do solo. Então, quando a gente estuda solo, pedogênese, né, pedologia é uma parte da ciência que estuda os solos, pedos, né, ele tem a ver com isso. E gênese quer dizer origem, origem do solo. Então, a pedogênese que está nesse slide, ele tem uma origem, né, então justamente ela fala sobre essa origem do solo que eu falei lá nas primeiras aulas. E aqui, para fazer vocês entenderem sobre o tema da aula, a origem desse solo ele tem um processo de formação, em que existem as rochas que se decompõem, né? E no momento que elas decompõem, eles liberam elementos essenciais, minerais, matéria orgânica, água, ar, todos esses elementos vão compor o que a gente chama desse solo, é o que vai dar essa origem. E com a agricultura, e durante esses processos, né, de exploração desse recurso natural, existem processos que vão agravar o que a gente chama de empobrecimento desse solo. Ou seja, se a gente, na aula passada, a gente estava falando sobre cobertura morta, é uma forma de você atrasar esse processo agravante de empobrecimento do solo. Então, além de outros aspectos que a gente vai falar nessa aula de agora. Mas falando sobre o que, na prática, às vezes a gente encontra em muitos solos agrícolas, você vai encontrar processos que vão agravar o empobrecimento desse solo, né? Mostrei alguns resultados em que a cobertura morta fez com que a planta produzisse mais, tivesse uma elevação da produtividade. Então, toda vez que vocês, como técnicos, estiverem cultivando uma espécie vegetal, quais são as técnicas que você pode implementar que fará com que a planta produza mais e, se ela produz mais, vai pagar o seu salário, vai pagar os custos de produção, todo mundo vai ganhar a partir do momento que você consegue empregar as tecnologias de uma maneira adequada. Só que o meu olhar aqui é em cima de solo. E quando a gente fala de um solo, desses processos que agravam, né, que tem uma relação com a produção agrícola, que provocam o empobrecimento do solo, o que causa o empobrecimento desse solo? Um deles é a lixiviação, né? Então, a lixiviação, o que é a lixiviação? É esse processo se você fertiliza, você coloca adubações, né? Falei para vocês de plantio, adubações de cobertura, você tem nutrientes que tem que ficar próximo no horizonte A, e ao invés deles ficarem nesse horizonte A, ou são lavados sobre a superfície, né? Eles vão embora através da água das chuvas, né? Pelo escorrimento superficial, ou ele vai infiltrar dentro desse solo, ele vai lixiviar sobre esse solo. A questão do desmatamento das áreas, né? Eles podem provocar se você não tiver uma prática que mantenha, né, esses nutrientes sobre a superfície, as queimadas, né? Então, se você queima essa palhada, você não vai ter uma cobertura que proteja e não vai usufruir dos efeitos dessa cobertura sobre essa superfície. Lembrando que até pousio ele pode ter um efeito, né, de proteção do solo. A questão, né, da compactação desse solo, né, então as plantas elas vão desenvolver o sistema radicular, e se esse solo não tem poros, não tem ar, isso vai prejudicar o desenvolvimento, o crescimento dessa planta. Mostrei um dado agora há pouco sobre a história da expansão da lâmina foliar, do comprimento da folha, só com a questão do efeito da cobertura morta. A lateralização, a exploração de solos, a salinização, né, tem a ver com a adubação, a desertificação das áreas, a arenização, são todos fenômenos que podem acontecer, que respondem, que explicam o que a gente chama de processos de empobrecimento desse solo.
E aí, para isso, esse solo, para evitar esses processos de empobrecimento do solo que eu acabei de citar, nós temos algumas atividades de conservação e correção desse solo, como as curvas de nível, vou mostrar para vocês, os terraceamentos, a questão dessa rotação, né, de culturas, né, a questão de você colocar plantas de diferentes famílias botânicas para que elas, durante o ciclo de cultivo, você planejar isso, né, raciocinar entre as opções. Lembre que no início eu falei sobre diferentes pontos de cobertura morta. Então, ali, só com relação a uma planta que produza grande quantidade de biomassa, que fique uma maior parte de tempo cobrindo esse solo e protegendo, e que a planta, depois cultivada, consiga aproveitar de todos esses efeitos, né, dessa cobertura. E, da mesma forma, isso com relação à planta cultivada, né? É claro que, às vezes, isso, na prática, você tem uma questão, né? Se, ao mesmo tempo, você precisa produzir, num outro momento, você tem a questão de uma prática preservacionista. Mas aí você vai dosar dentro de uma balança até que ponto eu vou conseguir produzir, mantendo uma situação de monocultura, que a gente vê que isso tem uma consequência a longo prazo, né? A curto e longo prazo, se você for mensurar. A questão da adubação química, calagem, a manutenção das propriedades químicas, né? E lembrando que se você não casar essa situação de preservação, né, que a gente está vendo do empobrecimento do solo, né, de nada adianta a adubação química se você tem um solo ácido, se você não faz a correção de alumínio tóxico, se você não faz a correção de cálcio, né, a correção do potencial hidrogeniônico desse solo. Então, o nutriente não vai ficar disponível. O nutriente pode até ficar no solo, mas a planta não vai, na solução do solo, eles não vão ficar numa forma disponível para serem absorvidos pelas raízes da planta cultivada. E aqui outros exemplos de preservação, da conservação, né, correção do solo, é o plantio direto. Aqui nós temos a compactação, né, a pressão, nós temos pressão mecânica devido ao uso de máquinas ou pisoteio excessivo do gado, e aqui a compactação em camadas, né, que seria uma das causas que nós temos para a compactação, né, lembrando aqui, a gente falou de compactação quando falamos de empobrecimento desse solo. A lixiviação, né, que é a varredura desses nutrientes, então, leves pela ação da água, e isso vai fazer com que o solo empobreça. Então, se você lixivia isso, né, então, se você tem uma cobertura morta, você vai tentar conter esse efeito, né, dessa varredura desses nutrientes leves por ação da água. E é claro que esses efeitos, né, vão ser maiores ou menores, dependendo de relevo, dependendo de uma série de agentes, e durante o processo de formação desses solos, vão originar os solos do Brasil, e aí nós temos solos do tipo latossolo, que são solos mais profundos, porosos, bem drenados, permeáveis, que são predominantes nas regiões da Amazônia e do Cerrado, outros tipos de solos, né, classes de solos, o aros de solos, que são solos mais minerais, hidromórficos, com grande fertilidade, e são suscetíveis, passíveis de erosão. Nós temos outros grupos de solo aqui, né, com características, né, que vocês vão ter, como cambisolos, que são pouco profundos, são solos encascalhados, né, cheios de rochas, né, no meio do seu perfil, são solos, se tem essas rochas, está muito próximo do horizonte C, são solos jovens, com a presença de silt, e passíveis de erosão, estão presentes em algumas regiões do Cerrado. Nós temos os litossolos presentes na região do semiárido, que são solos rasos, né? Então, poucos, ou seja, os horizontes A, B, C, são pouco profundos, e aí isso vai ter um impedimento com relação à exploração agrícola, né? Os vertissolos, né, chamados de massapê,
localizados na zona da mata nordestina. Então, são variações de tipos de solo em que a pedogênese sobre as rochas vai fazer com que haja essa diversidade, e é claro que isso vai ser um fator de variabilidade sobre as técnicas de preservação que vocês vão implementar nesses solos. E aqui os solos que a gente considera, né, que do ponto de vista de origem, né, pedogênese, a gente está falando sobre a origem desses solos, nós temos os Chernozemions, né, que são solos orgânicos, que são mais férteis, que no mundo ele está localizado na Ucrânia, no Canadá, nos Estados Unidos, Europa Central e Argentina. Os solos loess, que naturalmente são férteis, ou seja, se é férteis, significa que, lembra que a gente falou sobre análise química do solo, e lá a gente falou de um elemento da análise química, que é o V%. Vamos falar só sobre o V%, né? Então, a quantidade de cátions que vocês vão encontrar nesse solo, ele vai ser elevada naturalmente. É claro que outras classes de solo que não têm um V% tão elevado, através dos procedimentos de calagem e adubação, química, né, até orgânica, vocês vão ter elevações, né, satisfazendo as necessidades que a planta cultivada tem, incorporando esses nutrientes. Lembrando que os processos de decomposição de material orgânico, eles também estão relacionados a liberar aquele nutriente que estava fazendo parte da matéria daquela planta e você está disponibilizando, né? Então, associar processos de adubação, né, de incorporação de matéria orgânica ou cobertura morta, que a gente falou agora há pouco, com processos que já fazem parte do sistema de produção agrícola, né? Loess, massapê, terra roxa, né? Terra roxa é da minha terra, né? Paraná. Então, vocês vão encontrar que é o oeste paulista, café, né? É um solo basáltico em que ele naturalmente é fértil, né? Então, são alguns solos que naturalmente são férteis, alguns exemplos que, né, eu já falei sobre isso lá no início da disciplina, né? E aqui nós temos os horizontes, que é importante, né? Quando a gente vai traçar um perfil, se a gente pudesse cortar esse perfil desse solo, a gente sabe que na agricultura, quanto maior for a espessura desse horizonte A, ele tem todas as propriedades, né? A história da incorporação do humus, lembrando que eu já falei sobre humus, que é o produto final da decomposição da matéria orgânica. Em vários momentos eu falei sobre humus, falei na aula sobre compostagem, falei na aula sobre cobertura morta, falei na aula sobre degradação de matéria orgânica, na aula sobre matéria orgânica. E aí esse escurecimento é uma das formas de você detectar sobre essa incorporação não desse humus, né? Então esse intemperismo é o processo, é o fenômeno que ocorre com os diferentes materiais que são depositados na superfície dos solos, que vão melhorar esse horizonte, né? Então são as camadas. Então, se você esses diferentes tipos de solo que eu falei para vocês, dos solos do Brasil e alguns solos que naturalmente são férteis, todos eles vão ter espessuras maiores ou menores, ou a inexistência desses tipos de horizontes. Mas, em linhas gerais, né, os horizontes, eles seriam compostos, os solos de horizonte O, que seria um horizonte composto de humus, né? Ele é mais escuro, rico em nutrientes. O horizonte A, também composto de humus, com mais argilas, areias, nutrientes, e ele vai sofrer processos de intemperismo. O horizonte B, que é rico em sais minerais, né? Depois, aprofundando, né, o solo, né, o relevo, você vai ter o horizonte C, que é a ausência de matéria orgânica, e você vai ter fragmentos de rocha no meio desse horizonte C, e aí a rocha propriamente dita, rocha matriz, né, matriz que deu origem a todos esses horizontes que nós vamos encontrar nos solos, tá? E aí isso vai, claro que esses processos e essas interações para a formação, e que isso tem a ver com a agricultura, isso vão ter variações com relação ao clima, aos organismos vivos, todos esses, o relevo e o tempo, são os agentes que são os agentes formadores desses diferentes horizontes, desses diferentes tipos de solo, sobre esses processos de incorporação de material orgânica no solo.
E aí, quando a gente fala, né, a gente falou aqui, vamos falar sobre empobrecimento do solo, e um dos pontos relacionados ao empobrecimento do solo, nós falamos sobre erosão. E uma das questões que vocês poderiam pensar é, só existe um único tipo de erosão, professor? De retirada desse horizonte O, horizonte A, o qual é o meu alvo para desenvolvimento do sistema radicular da minha planta cultivada, das diferentes espécies. Vocês, como técnicos agrícolas, vocês estudam hortaliças, então vocês estudam plantas perenes, vocês estudam plantas anuais, e aí o horizonte O, horizonte A, é o local onde o sistema radicular vai tentar absorver esses nutrientes para compor a sua matéria, para extrair os nutrientes desse solo, e você depois, com a colheita, né, ele vai ficar lá preso, aprisionado junto com o produto que você está explorando comercialmente, né, dependendo do tipo de espécie vegetal. Então, a erosão é um processo de empobrecimento, né, desse solo. E quais são os tipos de erosões, né? Então, nós temos a erosão pluvial, que é causada pela água da chuva, que provoca um desgaste desse solo, seria um solo sem vegetação, provocando, né, tendo um efeito em profundidade. O segundo tipo de erosão era a erosão fluvial agora. A primeira era pluvial, agora fluvial. A erosão fluvial, ela é causada pela água dos rios, ela transforma os cursos dos rios em vales profundos, as margens dos rios sem vegetação são desgastadas pela força dessa água, por isso que a história é que existe uma legislação brasileira, né, próximo às margens dos rios, existe uma necessidade de manutenção de matas ciliares para evitar esses processos de alargamento, de assoreamento desse rio, e isso vai ter uma consequência até mesmo nas cidades, na inundação das cidades. Você sabe que no Amapá, né, teve esses dias na TV, falando sobre elevação de um rio que fica próximo da cidade, e aí ele elevou demais, e muitas pessoas ficaram desabrigadas, pessoas ficaram desaparecidas. Então, normalmente, essa questão, ela tem a ver com impermeabilização das superfícies, né, que a gente vê das grandes cidades, e esse assoreamento desses rios, que vai elevar esse nível, e que isso vai ter uma consequência para as pessoas que ficam próximas, moram próximas a essas regiões. Tá? Outro tipo de erosão é a erosão marinha, né, causada pela água do mar, provocando desgastes das rochas, isso nos solos que são litorâneos. E aí vocês vão ter as paisagens costeiras e que são processos naturais de erosão que a gente encontra. Além disso, o quarto tipo de erosão é a erosão eólica, que é causada pelo vento. Então, aqui, a erosão pluvial, fluvial e marinha tem como protagonismo a questão da água, relevo importante também, e a erosão eólica é a questão do vento, né? A ação do vento que vai provocar o intemperismo das rochas, e aí esses sedimentos, ele vai transportar esses sedimentos para algumas áreas mais distantes, e esse é considerado um processo de erosão mais lento. E aí nós temos a erosão glacial, né? Então agora pense nas regiões mais frias, né? Causada pela ação do gelo. Então ela ocorre naturalmente por causa do gelo, e esse descongelamento da água, né? O aquecimento, a elevação da temperatura, ele vai fazer com que durante os processos das estações do ano, isso vai fazer com que as rochas do solo, elas passem por processo de degradação. Além de ser um processo natural, degradação e formação de solos, né? Lembrando que rochas degradadas por processos de intemperismo biológico ou biótico ou abiótico, vão formar os diferentes solos no planeta. Foi assim que os solos foram originados, né? E ela pode ocorrer em decorrência de algumas avalanches, né, que vão provocar alguns desgastes nessas rochas. Vocês que vão entrar na faculdade, né, então essas questões que eu estou colocando sobre erosão, sobre processo de formação, sobre números desses aspectos que eu falo são importantes para entender a questão da parte técnica, né, do técnico agrícola, mas que isso cai em provas, né, em questões de vestibular. Então, é importante vocês darem especial atenção sobre esses vídeos.
esses vídeos vão ficar todos disponíveis lá no canal que eu passei para vocês. Agora vamos, né, chega de conteúdo técnico, vamos tentar mostrar algumas práticas, né, práticas preservacionistas. E aí a gente falou, né, que no início, durante o processo de cultivo, né, aqui no exato momento, né, em que o trator está produzindo, né, uma curva de nível para tentar conter a velocidade de escorrimento superficial, tá vendo, escorrimento aqui na superfície, para fazer com que aqui uma área, né, com pastagem, para que você reduza essa velocidade da água. Então, a energia da água, a energia cinética dessa água vai ser reduzida e, consequentemente, você vai fazer com que haja uma manutenção, né, do solo nessa superfície, tá? Então, aqui, a curva de nível é uma prática preservacionista, a gente falou agora há pouco sobre a cobertura morta. Então, a curva de nível também, que é o trator produzindo, né, ele vai reduzir a energia de escorrimento da água sobre os processos erosivos. Aqui, de novo, né, você tem aqui as áreas cultivadas também, a curva de nível, você tem, às vezes, algumas elevações, e aí, no momento que a água vem com o solo, ele vai ficar retido nesses bolsões, né, vamos dizer assim, que é considerada uma prática preservacionista do solo. Então, quanto mais acidentado for esse solo, né, quanto mais vocês têm disciplinas de topografia que ajudam vocês a mensurarem essas elevações, e que isso está intimamente ligado com esses processos erosivos. Quanto mais inclinado, a água da chuva vai ter mais energia para transportar material orgânico e propriedades físicas e químicas, né? Vai ter um impacto na propriedade física e química desse solo. Olha que interessante isso aqui, né? Você tem arroz, a China, né? Produz o centro de origem do arroz nos países asiáticos, e aqui um bom exemplo de terraceamento, né? Onde você minimizou o impacto do relevo, né, sobre esse processo de elevação desse solo. E aí, dentro desses tanques, né, desses terraços, planta-se arroz, né, arroz inundado, né. Tem o arroz sequeiro e o arroz inundado, que vocês vão estudar nas disciplinas. Mas, às vezes, vocês poderiam pensar poderiam pensar que somente dentro das áreas agrícolas que a gente pode pensar sobre conter essa velocidade da água, conter esses processos erosivos. Mas não é somente isso, né? Existem alguns procedimentos que vocês fazem próximos das rodovias, é claro, que você planta a soja, planta o feijão, planta o milho, o algodão, e aí você precisa escoar a sua produção pelas vias, né, pelas estradas. E próximos a essas estradas também existem estratégias, né, de terraceamento, né, estratégias de você conter essa velocidade da água próxima a essas estradas. Então, um exemplo disso, vamos pensar nas vias, né, nas rodovias que nós temos, essa concavidade dessas estradas, isso é muito importante para não acumular, primeiro, a questão de acidentes, né, então, manter no processo de construção, é claro que com o peso dos caminhões e sobre esse tráfego dessa produção agrícola, né, a produção agrícola brasileira é preponderantemente transportada por caminhões, né, por vias terrestres, isso é muito questionável, né, dentro dos países desenvolvidos, mas do ponto de vista de manutenção das áreas agrícolas, o primeiro ponto importante é essas estradas serem côncavas e estratégias desses tanques de contenção da água próximos. Se vocês repararem, tanto em regiões de estradas com asfalto, como áreas com solo, né, sem estradas que não são asfaltadas, vocês têm esses tanques de contenção da água para tentar reduzir essa velocidade e isso não prejudicar o escoamento da produção. Então, aqui nós temos uma construção já, né, de alvenaria, para fazer com que você consiga conduzir e reduzir o impacto dessa velocidade da água próxima a essas rodovias, e que isso tem uma relação
direta ou indireta com os campos de produção. Então, isso também a gente não pode esquecer que isso tem a ver com processos erosivos, com processos de tráfego dessas áreas, né? Olha aqui, ó, o horizonte C e o perfil do solo aqui. Mas aqui você tem uma estrada e aqui estratégias para a contenção de processos erosivos, né? Então, estudar formas de você reduzir essa velocidade da água próxima às estradas, também uma prática preservacionista de contenção de processos erosivos. Aqui, a consequência, né, a desertificação, um exemplo, né, morte da vida do solo, né, então as atividades humanas insustentáveis, de agricultura insustentável, né, então a água não consegue nem percolar no perfil do solo, o solo está totalmente selado, né, formou quase como um asfalto, né, que a gente vê o efeito do asfalto, a água não entra dentro do asfalto, né. Esses dias eu vi na TV o pessoal criando materiais em que, em alguns países, para a produção de asfalto que absorviam a água, né? E isso já tem um impacto muito interessante, né? Resta saber se isso é bastante eficaz e eficiente como uma estrada, né, para a produção de uma estrada. E aí eu tinha visto na reportagem que era isso, era uma estrada feita com material que absorvia água. Deve ser muito caro, né? Enfim, hoje em dia você tem um processo de barateamento de processos sustentáveis. É claro que esse tipo de material, se conseguisse isso dizimar, né, seria uma forma que ia melhorar a nossa qualidade de vida. Mas aqui, voltando ao assunto, o mau cuidado do solo, né, vai provocar essa desertificação, e essas atividades humanas insustentáveis vão causar redução da capacidade produtiva. Como é que você vai produzir num solo em que a sua propriedade química e física não está adequada? Aqui outros exemplos, né, da consequência de falta de cobertura do solo e processos, esses veios aqui, né, processos de erosão do solo, em que a curva de nível será se colocasse aqui, se fosse planejado, né, se ia conter esses processos de erosão, e vocês com certeza vão encontrar caminhando, né, dirigindo, indo de um canto para outro, vão observar maus tratos com relação à preservação desses solos, né? Falta de cobertura, falta de manejo desse solo vai ter uma consequência, né, na formação desses veios e transporte desses materiais, aquilo que você compra, né, os nutrientes para você para serem, ao invés de serem absorvidos pela planta cultivada, ele vai embora e vai para os tanques de contenção, vai embora para os lagos, vai infiltrar, né, no lençol freático, e você está perdendo dinheiro, né? Erosão é perder dinheiro, ao invés de ele manter no perfil do solo, e a sua planta cultivada absorva esse nutriente, ele vai embora a partir do momento que ocorrem processos erosivos. Aqui um outro exemplo, uma outra fotografia, né, formando aqui um processo natural, né? Geralmente algumas áreas você tem, já viram, né, dentro de algumas cidades em que elas são construídas dentro de algumas regiões que têm rochas calcárias. Então a água, ela é muito fácil, né, de dissolver essas rochas calcárias, e aí crateras se abrem, né? E aí isso é um processo erosivo, a água agindo no processo de decomposição. Aqui, dentro de um campo agrícola, um veio, né, também mostrando processos erosivos, né. Então, alguma prática você tem que atuar, né, pode agir sobre esse solo, né. Aqui no Centro-Oeste, sempre você tem uma relação também com a história da formação de cupins, seriam solos, seria um símbolo de um solo que está passando por um processo de degradação. Então, áreas degradadas contêm cupinzeiros também, é uma forma, um sinalizador de que propriedades químicas e físicas daquele solo estão favorecendo essas populações de cupins. Então, são sinalizações que vocês têm que pensar sobre forma de conter esses processos.
Mais algumas ilustrações que vocês têm, o relevo influencia sobre a cobertura, a formação de erosão, a planta cultivada, e olha, dinheiro sendo perdido, né, de preparo do solo e de semente, de adubo, né, a partir do momento que você tem esses problemas aqui numa estrada, né, formação de erosão. Então, a erosão, o que é? Ela é um processo de desgaste e transporte do solo e subsolo das rochas, e além, ele é promovido pela água, pelo vento, por seres vivos, e vários tipos de formas, pode classificar os tipos de erosões que vocês vão encontrar. Então, a gravidade pode fazer com que a erosão ocorra, então ele costuma ser, em algumas localidades muito inclinadas, o relevo é muito inclinado. A questão pluvial é causada pelas águas das chuvas, que vão favorecer esse transporte desse solo. Fluvial, a água dos rios, né? Agora a gente está pensando, né? Pluvial, chuva. Fluvial, a água dos rios em curso. A questão da água dos mares, né? A erosão marinha. Né? Está bem longe aqui, né, do centro-oeste, mas que também é outro tipo de erosão de solo. A erosão causada pelo vento, eólica, eu já tinha falado sobre ela. Erosão glacial, também a gente já comentou, provocado pelo descongelamento, né, dos solos e, consequentemente, movimento desses solos, e esses são alguns tipos, né, a erosão geológica é aquela que envolve um processo lento e gradativo propriamente constituído de diversas formas. O solo né, durante a formação dos solos, muitos desses solos foram decorrentes desse processo de erosão, né. E a gente está falando sobre degradação, erosão, e agora um outro ponto importante, que é a história de um mal necessário. Né? A gente precisa entrar com maquinários para plantio, para adubação de cobertura, para a aplicação durante o ciclo da cultura, aplicações de herbicidas, inseticidas, fungicidas, né, as pulverizações que nós encontramos, e esse tráfego, né, dessas máquinas vão ter uma consequência nas propriedades físicas e químicas. Então, ela vai reduzir os poros desses solos, né? E ainda eu vou muito além. Né? Lá no final da colheita, você precisa retirar o produto que você está cultivando. E aí você entra com caminhões, entra com máquinas, a colheitadeira, para realizar essa colheita. Todos esses tráficos de máquinas vão ter um processo de compactação que vão ter uma relação com processos erosivos. Então, a questão é como a gente manejar, minimizar o tráfego dessas máquinas, né, para reduzir esses processos de compactação, chamado pé de grade, né, desses solos, dessas áreas, onde a gente tem, por um lado, uma prática preservacionista que inclui a incorporação de matéria orgânica e o não revolvimento desse solo, por um lado que você não revolve e você tem tráfego de máquinas que vai ampliar um problema na agricultura, que é essa compactação. É uma situação que você tem que conviver e uma situação que, do ponto de vista gerencial, essa minimização desse tráfego e redução máxima desse tráfego dentro dessa área, né, de alguns locais dessa área, isso é um ponto de gerenciamento que o técnico agrícola vai ter que pensar. E aqui, para a gente poder finalizar, alguns cuidados com relação a essa profundidade, que, né, quando você vai ter mais compacto em cima, e à medida que vai passando a profundidade, ele vai ter um impacto sobre o desenvolvimento do sistema radicular. É um impedimento físico do desenvolvimento desse sistema radicular. E nesse caso aqui, a história que eu já tinha falado para vocês, né, da compactação, e aqui no momento que você tem um solo com problemas de absorção de nutrientes, ou com um solo onde o alumínio está sendo tóxico para o desenvolvimento do sistema radicular, ou o alumínio ou o hidrogênio, né, isso vai fazer com que a planta ela cresça, né, pouco, porque o sistema radicular não vai se desenvolver. E uma das estratégias que vocês têm para cultivar essas áreas
são a questão, né, da incorporação de gesso, né, gesso ou qualquer outros produtos, lembrando que gesso ele tende a lixiviar no perfil do solo e ele corrigir esse hidrogênio, né, hidrogênio que está no solo, que é ruim para a planta, que vai prejudicar a absorção de nutrientes, e o alumínio, que é tóxico para o desenvolvimento do sistema radicular. Aqui você tem uma planta bem desenvolvida e aqui uma planta com problemas de absorção de nutrientes devido à questão de acidez, tá? Então, isso, o efeito em profundidade é o gesso e efeitos em superfície, a questão dos outros fontes. A gente já falou sobre fontes de... ignorem essa parte aqui de baixo, mas mais essa ilustração que eu queria que vocês observassem, e a questão dos tipos de calcário para corrigir questões nutricionais, e logo a expressão do máximo potencial da sua cultura. E para a gente finalizar, as consequências que nós temos dessa desertificação, né, de um solo mal cuidado, né, de um solo, desse recurso natural mal cuidado, é a eliminação de cobertura vegetal. Se você não tem cobertura, isso vai provocar essa desertificação. Esse caso aqui que eu mostrei para vocês, né? E um exemplo de desertificação, né? Vocês vão ver vários exemplos na internet. Então, se você não tem cobertura vegetal, ele está falando lá da cobertura morta, né? Também tem a ver com isso. A cobertura morta é uma forma de você, na agricultura, simular aquilo que ocorre dentro de uma floresta, né? Que é uma cobertura, que é essa cobertura vegetal natural que ocorre naquela área, sem interferência do homem. Redução dessa biodiversidade, se você não tem populações de organismos ali presentes para atuarem, né? Então, isso vai ter uma consequência, isso ruim. Questão de salinização e alcalinização do solo. Então, você não vai ter o pH dele, você sabe que a faixa de pH de um solo tem que estar dentro de uma faixa de 5 a 6,5, né? Dependendo da cultura. Então, se está dentro da faixa não apta para cultivo, isso vai ser prejudicial, isso vai fazer com que haja, prejudique o desenvolvimento do sistema radicular. Intensificação do processo erosivo, redução da disponibilidade e qualidade de recursos hídricos, né? A qualidade da água não vai ser boa, né? E a disponibilidade dessa água, em consequência dessa desertificação, a fertilidade vai ser reduzida e a produtividade, né, da cultura, a produtividade do solo, né, a capacidade que o solo vai ter para a planta que você vai incorporar nessa área, ele vai ser reduzida. Redução de terras agricultáveis, né, terras capazes de serem cultivadas pelo homem. Redução da produção agrícola, né, outra consequência da desertificação. Desenvolvimento de fluxos migratórios. As pessoas vão deixar de plantar naquela área e vão, né, migrar para outras áreas. Isso, além da questão econômica, né, do impacto que vocês têm desse bem extremamente importante, né, desse recurso natural extremamente útil, que é o solo. Então, nessa aula, né, que eu estou finalizando agora, a gente tem reforçado, né, a questão de vários princípios e vários pensamentos no que diz respeito à preservação desse solo, para que nós consigamos ter terras agricultáveis e que nós consigamos mantê-las aptas, esse recurso natural apto por um tempo infinito, né? A partir do momento que você consegue fazer a leitura do que é necessário para que a vida desse solo se mantenha e que eu consiga interagir com os componentes da espécie cultivada, com esse recurso, com as condições edafoclimáticas preponderantes. Ok? Meninos, obrigado muito pela atenção de vocês. Eu vou colocar o vídeo. E aí, na semana que vem, eu vou dar a última aula sobre adubação verde e aí a gente finaliza. E eu vou colocar as atividades lá e aí vocês vão ter que dar uma corrida para fazer todas as atividades que estão disponíveis lá né? São atividades de VOF, né? Baseadas todas nessas falas que eu estou colocando aqui para vocês. Então, falem para os seus colegas, para quem
não assistiu, não teve aqui na parte presencial, assistirem os vídeos para se prepararem para responderem as questões. Alguém tem alguma questão? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Tudo certo, professor. Beleza, então, Luiz Eduardo, Cristiano, João Messias, tudo bem? Então, eu considero a aula de hoje finalizada e obrigado pela atenção de vocês, tá? Fiquem com Deus e espero que tudo esteja bem com a família de vocês, com a saúde de vocês, tá bom? Com você também, obrigado. Até mais.